Bem, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Paulo, eu sou cardiologista, ecocardiografista, e vou dar duas aulas para vocês hoje. A primeira aula é a avaliação de dor torácica no departamento de emergência, e na sequência eu vou falar para vocês de síndrome coronariana aguda, tá bom? Então vamos começar. Bem, os objetivos aqui dessa aula são a avaliação, a abordagem diagnóstica da dor torácica no departamento de emergência, onde a gente vai aprender sobre as características da dor, a gente vai aprender a fazer o diagnóstico diferencial dentre as possíveis causas de dor torácica, a gente vai aprender a saber quais exames solicitar no paciente com dor torácica e tomar as condutas iniciais de saber se eu vou liberar o paciente para casa ou se eu vou precisar internar esse paciente. Tudo bem? Então, eu começo essa aula com um quadro clínico, um paciente masculino de 66 anos, ele é portador de diabetes em tratamento irregular, ele refere que há 2 horas iniciou um quadro de dor precordial em aperto, progressiva, de forte intensidade, com irradiação para membro superior e mandíbula, associada a dispneia e sudorese profusa. Refere que os sintomas eles se iniciaram em repouso e nega estresse físico ou emocional no momento do início da dor. Ele nega a associação da dor com a respiração ou com a digitopressão. No exame clínico, ele estava vigio orientado, não tinha nenhum déficit motor, estava com a pressão mais alta, 150/90, a frequência cardíaca de 90 e uma frequência respiratória normal. O exame do aparelho cardiovascular e respiratório foi normal, tinha pulsos simétricos e os demais achados do exame físico eram normais. Tá? Bem, quando a gente começa a falar de dor torácica no departamento de emergência, eu tenho certeza que todos vocês irão ver, em algum momento da vida, um paciente que procura emergência por dor torácica, porque é uma causa frequente de procurar emergência, né? E a dor torácica de origem cardíaca, ela representa apenas 30% dos pacientes que procuram emergência com dor torácica, ou seja, a maior parte dos pacientes que procuram emergência com dor torácica, essa dor torácica de origem não cardíaca, tá? Em relação às causas de dor torácica, né? Quais são as causas? A gente tem causas cardíacas, né, que são as que a gente vai tentar afastar com mais empenho, né, nesse primeiro momento, que são síndrome coronariana aguda, secção de aorta, pericardite. As causas pulmonares, que envolvem as doenças vasculares pulmonares, como tromboembolismo pulmonar ou o pneumotórax. Gastroesofágica, que são espasmo esofagiano, doença do refluxo gastrointestinal, que também podem causar dor torácica. Causas menos graves, como causas musculoesqueléticas, como trauma, costocondrite, né, inflamação dessa articulação costocondral, e transtornos psiquiátricos que representam basicamente 1/3 das causas representam 1/3 da etiologia de pacientes que procuram a emergência com dor torácica, tá? Bem, quando a gente vai avaliar um paciente com dor torácica, com certeza uma das coisas que a gente deve tomar bastante atenção é na anamnese. De tudo que a gente vai falar aqui, uma das coisas que mais faz diferença no diagnóstico é a história clínica. A história clínica da dor, ela é muito importante para o diagnóstico. Então, o que a gente precisa perguntar em relação à dor torácica? O tempo de duração. Seu João, essa dor começou há quanto tempo? Ele vai te dizer se foi uma dor que começou há algumas horas ou ele já está sentindo há semanas ou até meses, né? Isso vai ser importante para a gente determinar a causa, né? Se foi um evento agudo ou se é uma coisa que está acontecendo há mais tempo, tá? O tipo da dor. Se é uma dor precordial em aperto, opressiva, que sugere realmente uma síndrome coronariana aguda, né, uma dor de etiologia visceral, ou se é uma dor bem localizada, empontada, que sugere mais uma etiologia muscular da caixa torácica. Tá? A intensidade da dor aqui, se essa dor é leve, moderada ou intensa, e aqui na intensidade, uma coisa importante para a gente, quando a gente vai fazer principalmente o diagnóstico diferencial entre síndrome coronária aguda e dissecção de aorta, na síndrome coronária aguda, a dor normalmente ela vai piorando. Na dissecção de aorta,
ela é intensa ela é máxima desde o início. Então, isso é um detalhe clínico importante que vai ajudar na diferenciação das duas condições. Em relação à irradiação, aqui na síndrome coronariana aguda, o que a gente espera? Que a dor irradie para a região da mandíbula, para o pescoço, para os membros superiores, para a região do epigastro, né? Então, esse padrão de radiação é importante. Aqui você tem fatores de melhora ou piora. Por exemplo, se o paciente ele refere piora quando deita, que é um achado comum da pericardite, melhora quando ele se senta. Se ele teve algum outro sintoma associado, por exemplo, falta de ar, náuseas, vômitos, né? Isso também é uma coisa importante. E aqui, toda vez que a gente vai avaliar um paciente com dor torácica, a gente precisa saber se ele já tem outros fatores de risco cardiovascular. Porque, como a aterosclerose ela é a principal causa de síndrome coronariana aguda, né? Está relacionada à etiologia da lesão. Se o paciente ele já tem outras manifestações da doença aterosclerótica, seja doença carotídea, doença arterial periférica, né? Ele é um paciente de maior risco. Se ele já teve infarto prévio, né? Então ele já te mostra que esse paciente é um paciente de maior risco cardiovascular. No exame físico, o exame físico a gente vai tentar achar, como na síndrome coronariana aguda, o exame físico ele é muitas vezes pobre, a gente vai procurar achados que sugiram outros diagnósticos, né? Como avaliação de pulso e pressão, né, nos membros superiores, que está assimétrico na dissecção de aorta, que pode estar assimétrico na dissecção de aorta, o sopro diastólico, né, quando a dissecção de aorta ela pega a porção ascendente da aorta e pode gerar insuficiência aórtica aguda, né? A presença de enfisema subcutâneo, né, mostrando que a etiologia está relacionada ou ao pneumotórax ou à ruptura de esôfago, né, com pneumomediastina evoluindo com extravasamento de ar para o subcutâneo. A ausência de murmúrio vesicular unilateral, sugerindo aí a possibilidade do pneumotórax. E a detecção de achados de doença aterosclerótica, né, presença de sopro, redução de pulso em membro inferior, sugerindo já realmente indícios de doença aterosclerótica em outras regiões do corpo. A gente precisa, pessoal, lembrar de 6 condições que são potencialmente graves para o paciente que procura a emergência com dor torácica, tá? A gente vai pensar em síndrome coronariana aguda, síndromes aórticas agudas, pericardite, tromboembolismo pulmonar, pneumotórax e ruptura de esôfago. Então, a gente vai pensar nessas 6 causas. Eu coloquei aqui de 3 em 3, realmente para a gente ir analisando as características do quadro clínico de cada uma delas. E aqui talvez seja um pouquinho repetitivo, eu vou colocar algumas imagens, porque eu não sei se todo mundo já está familiarizado com essas condições, então eu tentei ilustrar aqui um pouquinho mais, tá? Então vamos lá, vamos passar cada uma dessas condições. Em relação à síndrome coronariana aguda, o quadro clínico, qual que é o quadro típico da síndrome coronariana aguda? Ele é caracterizado por dor ou desconforto precordial, que se manifesta em repouso, dura mais do que 20 minutos, está associada à irradiação para membros superiores, região cervical, mandíbula e muitas vezes associada à dispneia, sudorese, palidez cutânea, tá? Então eu já gostaria de chamar a atenção aqui em relação aos achados clínicos pelo seguinte: a síndrome coronariana, ela se manifesta na maior parte dos pacientes em repouso. É diferente do paciente que eu vou falar na aula de síndrome coronariana aguda, do paciente que tem doença estável, o paciente com angina estável. A angina estável, que é o paciente que já tem a placa aterosclerótica ali estável, ele vai se manifestar, a dor ela se manifesta com o esforço. Lógico que dentro do quadro de síndrome aguda, se o paciente fizer esforço, vai piorar, mas o quadro clínico não é deflagrado pelo esforço, ele não é reprodutível com esforço, tá? A duração também, né, assim, no paciente que tem uma obstrução fixa, a partir do momento que o paciente fica em repouso, em poucos minutos ele melhora da dor. Na síndrome coronariana aguda, esse paciente, a dor dele vai persistir por mais tempo, mais do que 20 minutos,
né? E depois, quando a gente for falar de fisiopatologia, isso vai ficar mais claro ainda. E o padrão de radiação. Só para a gente lembrar aqui, e eu vou comentar isso com muitos detalhes na aula de síndrome coronariana aguda, a fisiopatologia da síndrome coronariana aguda ela é causada pela ruptura da placa aterosclerótica, que vai levar a um fechamento parcial ou completo da artéria coronária. Então, isso vai gerar uma isquemia e, posteriormente, possivelmente, um infarto do miocárdio com morte celular, o que gera dor torácica. Tá? Agora, a gente vai ver em relação às síndromes aórticas agudas, o quadro clínico. Nas síndromes aórticas agudas, a dor torácica ela tem um início abrupto, com intensidade máxima desde o início. A irradiação é para a dorso e região lombar, porque isso está relacionado à extensão da dissecção, né? Ela, na maior parte das vezes, ela começa proximal e vai se estendendo pelo trajeto da aorta, né? E pode irradiar para a região lombar. A gente pode observar a assimetria de pulso e pressão quando compromete a artéria subclave, então isso gera assimetria de pulsos, e o paciente também pode se manifestar com déficit neurológico agudo, uma vez que o fluxo para a carótida seja comprometido. Então, eu acho que esse detalhe é importante, aquela história do paciente que chega com dor torácica e faz um evento neurológico agudo. Então, será que o paciente está infartando e está tendo um AVC ao mesmo tempo? Não. A gente tem que lembrar de dissecção de aorta. Para quem não sabe, ou precisa só lembrar, a dissecção de aorta, ela representa uma falha entre a camada íntima e a média da aorta, e nesse processo de ruptura da íntima, existe um fluxo de sangue entre a camada íntima e a média. Então, isso vai progredindo, né? Isso tem complicações que podem levar à ruptura de aorta. Se isso estiver ainda dentro do pericárdio e sangrar para dentro do pericárdio, pode levar a tamponamento cardíaco. E como isso vai se estendendo ao longo da aorta, isso pode prejudicar o fluxo para vários sítios, né? Então, se for para a carótida, dá evento neurológico agudo; se for para a subclávia, vai dar assimetria de pulso; se for para a aorta descendente e comprometer as artérias que irrigam a medula, pode dar paraparesia, né? Se comprometer as artérias renais, pode levar a insuficiência renal aguda, de origem isquêmica. Então, é uma doença que ela tem uma gravidade muito alta e uma grande chance de morbidade, né? De todas essas, é a mais grave, né? Pericardite. Na pericardite, a dor torácica é do tipo pleurítica, ou seja, ela piora com a respiração. Ela melhora quando o paciente se senta e se inclina para frente, né? Aquela posição genopeitoral, em prece maometana, que a gente aprende na semiologia. Tá? No exame clínico, a gente pode observar o som, né, na ausculta cardíaca do atrito pericárdico, que reflete ali o processo inflamatório do pericárdio. Só para lembrar aqui, é possível que na pericardite exista acúmulo de líquido dentro do pericárdio, né? E aí o paciente, além de dor, ele pode complicar com tamponamento cardíaco, né? Então, só para a gente lembrar desse detalhe. Então, falamos das 3 primeiras causas, vamos para mais 3. Então, a gente falou de síndrome coronariana aguda, síndrome aórtica aguda e pericardite. Então, a gente vai falar agora de pneumotórax, tromboembolismo pulmonar e ruptura de esôfago. No pneumotórax espontâneo, a dor torácica ela é súbita, ela se manifesta também, na maior parte das vezes, em repouso, porque ele ocorre espontaneamente. Ela é do tipo pleurítica, e o que marca esse diagnóstico é a alteração do exame clínico, né? Então, a gente vai observar que existe redução do murmúrio vesicular no lado comprometido, tá? Então, só para a gente lembrar aqui, ó, por algum motivo, né, houve a ruptura de uma parte pulmonar e existe a liberação de ar para o espaço pleural e pode gerar no paciente desconforto torácico, falta de ar, e o que vai marcar no exame clínico é a redução do murmúrio vesicular unilateralmente. Embolia pulmonar. Embolia pulmonar é um diagnóstico que a gente sempre tem que lembrar dele na dor torácica na emergência. É um diagnóstico que muitas vezes passa despercebido, porque é um diagnóstico um pouco mais complicado de se fazer na emergência, dependendo muito da estrutura que você tem
no seu departamento de emergência. O quadro clínico, ele varia um pouquinho, a gente vai entender o porquê. A dor torácica também pode ser do tipo pleurítica quando a embolia ela é mais periférica e ela quando, muitas vezes está associada a um infarto pulmonar. Então, quanto mais distal, maior a chance da dor torácica ser do tipo pleurítica. Caso o êmbolo seja mais proximal, o quadro clínico ele vai ser semelhante à síndrome coronariana aguda e a gente não vai conseguir clinicamente diferenciar os dois, tá? E isso muito está relacionado à possibilidade de disfunção do ventrículo direito e isquemia do ventrículo direito pelo corpo pulmonar agudo, fazendo, então, o quadro clínico exatamente semelhante como o da síndrome coronariana aguda. O paciente vai se apresentar com dispneia e taquicardia, e o que a gente vai levar em consideração é a presença de fatores de risco para tromboembolismo venoso, que é o que a gente já sabe lá, é o paciente que fez alguma cirurgia recente, principalmente ortopédica, é o paciente que é idoso, o paciente que tem neoplasia em atividade, é o paciente que está acamado. Então, são fatores de risco para tromboembolismo venoso. Só para a gente lembrar aqui, ó, existe a formação do trombo normalmente nas veias dos membros inferiores. Esse trombo ele migra pelo sistema venoso, chega ao lado direito do coração e vai para a artéria pulmonar e ele vai impactar em algum ponto, né? Se ele for mais periférico, ele tem chance de dar dor pleurítica. Se ele for mais proximal, ele vai dar um quadro bem semelhante da síndrome coronariana aguda. Ruptura de esôfago. Esse já é um diagnóstico bem mais raro, tá, em relação aos outros. A dor torácica ela é excruciante, assim, da magnitude de uma dissecção de aorta, ela é realmente muito intensa. Ela normalmente acomete a região retroesternal e a porção superior do abdômen. E o quadro clínico, pessoal, ele normalmente está associado a episódios de vômitos recorrentes e intensos que acabam por um mecanismo traumático levando à ruptura do esôfago, né? O excesso de pressão na mucosa esofágica gera a ruptura esofagiana. O diagnóstico é sugerido pela presença de pneumomediastino no raio-x de tórax, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, só para ilustrar aqui, né, o que a gente chama de síndrome de Boerhaave, né, um epônimo, é quando existe lá no paciente com episódios de vômitos recorrentes, de tanta pressão do esôfago, existe laceração com extravasamento de ar, até conteúdo alimentar para o espaço pleural, né? Isso pode levar para o espaço mediastinal, perdão, podendo levar ali a presença de ar no mediastino, que a gente chama de pneumomediastino, mediastinite, né? Infecção dessa região, e esse ar poder também extravasar para o subcutâneo, levando a enfisema subcutâneo. Bem, agora a gente vai, entendendo o quadro clínico, a gente vai usar os exames complementares conforme o nosso raciocínio diagnóstico. Então, baseado no que a gente viu da história clínica e do exame físico, a gente vai solicitar exames complementares que visam fazer o diagnóstico das principais condições que eu estou avaliando ou afastar a possibilidade de condições agudas. Eu preciso, no paciente com dor torácica, afastar essas causas. Essas causas, realmente, essas 6 causas, podem levar o paciente ao óbito. Então, eu vou sempre lembrar delas e para a gente, com segurança, mandar o paciente para casa. Bem, em relação aos exames complementares, o mais importante, pessoal, na avaliação de dor torácica é o eletrocardiograma. Ele é importante tanto no diagnóstico como na estratificação, a gente vai ver isso quando entrar em síndrome coronariana aguda. A gente vai ver que pacientes que têm alteração no eletro são mais graves do que aqueles que não têm. O eletro ele tem que ser realizado em até 10 minutos da chegada do paciente no pronto-socorro. Só que o problema é que o eletro ele apresenta uma baixa sensibilidade para o diagnóstico de infarto. Então, a gente observa que em pacientes com infarto, o eletro ele só é diagnóstico em 20% a 30%. Então, primeira conclusão, eletro normal não afasta o diagnóstico de infarto. O eletro ele pode ser repetido curtamente, a cada 15 minutos, caso o paciente ele chegue muito sintomático e o primeiro eletro não tenha sido diagnóstico. Então, o paciente chegou, ele está urrando de dor, está com muita dor,
fez o eletro, não viu nada, o paciente continua com dor, daí a 15 minutos a gente repete. Caso o paciente chegue na emergência e já sem dor, a gente vai fazer o primeiro eletro e a gente pode repetir a cada 3 horas, conforme o tempo que ele for ficando na emergência, e principalmente a gente vai ver agora com os novos kits de troponina, qual o protocolo de diagnóstico que a gente vai fazer. Então, isso vai fazer a diferença no tempo que o paciente permanece na emergência. E o que a gente vai procurar no eletro? A gente vai procurar alterações do segmento STT, tá? Então, a gente vai, em relação à síndrome coronariana aguda, a gente vai procurar infradesnivelamento do segmento ST, maior que 0,5 milímetro, ou supra de ST, maior que 1 milímetro, em 2 ou mais derivações. Vai ter um detalhezinho na aula de infarto, mas, de uma forma geral, é isso. E a gente também pode ver inversão de onda T, que vai indicar isquemia miocárdica. Na pericardite, a gente vai encontrar um supra de ST difuso, que não respeita o território coronário. Eu vou mostrar também para vocês o eletro. E a gente vai ver um infra do segmento PR, que é bem sugestivo de pericardite. Na embolia pulmonar, o que eu espero encontrar no eletro? Taquicardia sinusal, né? A necessidade pela hipoxemia, a gente aumenta a frequência cardíaca. A gente pode ver o desvio do eixo elétrico para a direita e a gente pode observar esse padrão S1Q3T3, tá? Então, vamos só dar uma relembrada aqui na parte de eletro. Na parte de infarto eu vou falar bastante disso, mas só para a gente já ir lembrando alguns detalhes de eletro, a gente observa aqui um complexo normal, então a gente tem aqui P, que representa ativação atrial, depois o complexo QRS, que representa a despolarização ventricular. A despolarização atrial acontece no mesmo momento que a repolarização atrial acontece no mesmo momento que a despolarização ventricular. Mas como a massa do ventrículo é muito maior do que a do átrio, a gente só observa no traçado a despolarização ventricular. E depois a onda T, que representa a repolarização do ventrículo, dos ventrículos. E aí, o que a gente precisa lembrar aqui em relação ao quadro de dor torácica? O que a gente precisa avaliar é o segmento ST e a onda T. Então, esse ponto J, que representa a transição entre o final do QRS e o início do segmento ST, é o ponto que a gente vai avaliar em relação à linha de base, se ele está supradesnivelado ou infradesnivelado. Então, como eu coloquei aqui nesse exemplo, a gente observa aqui, então, a transição entre o QRS e o segmento ST, que é o ponto J, como ele está acima da linha de base, mostrando que existe um supradesnivelamento do segmento ST. Já nesse outro caso aqui, a gente observa aqui, no ponto J, a transição entre o QRS e o segmento ST, que aqui houve um infradesnivelamento, né? Então, quando eu comparo com a linha de base, aqui com certeza tem muito mais do que 0,5 milímetro, tem alguns milímetros aí de infradesnivelamento, tá? Aqui é só para mostrar o padrão que a gente chama de padrão S1Q3T3, esse é um eletro típico de um paciente com embolia pulmonar. A gente observa aqui uma taquicardia sinusal, né? Uma frequência maior do que 100, com uma onda P aqui em D1 e D2, mostrando que ela é de origem sinusal. A gente observa aqui o que é o padrão S1Q3T3. É a presença de onda S em D1, a presença de onda Q em D3 e inversão de onda T, como o sinal da seta aqui, né? A inversão de onda T em D3. Então, esse padrão S1Q3T3 não é específico, também é pouco acessível, mas quando presente, sugere bastante para a gente o diagnóstico, né? Faz a gente lembrar no diagnóstico de embolia pulmonar, tá? Bem, então, fizemos o eletrocardiograma, vamos solicitar agora alguns outros exames. E a gente vai pedir alguns exames de sangue para nos ajudar, para ajudar no raciocínio diagnóstico, né, para a gente fechar algum diagnóstico e excluir outros diagnósticos. Então, quais são os exames de sangue que a gente vai solicitar no paciente com dor torácica? A gente vai solicitar marcadores de necrose miocárdica, que hoje, se a gente dispõe da troponina ultrassensível, ele será o único marcador de necrose miocárdica que a gente vai usar. Se a gente tiver tropa ultrassensível, a gente não vai dosar nem CKMB, nem mioglobina, tá?
vai depender da onde a gente está trabalhando, tá? O dímero D, ele é um produto da degradação da fibrina, até coloquei uma figurinha aqui embaixo para a gente lembrar. Aqui a gente observa que foi ativada a cascata de coagulação, aqui a gente observa o sistema fibrinolítico endógeno e o processo final da coagulação, desculpa, e que uma vez que a fibrina é degradada, se produz o dímero D. E esse dímero D, portanto, ele é um produto de degradação da fibrina que vai estar presente em todos os pacientes que tiverem ativação da coagulação. Então, ele é muito inespecífico, tanto no infarto, quanto na embolia pulmonar, quanto na dissecção de aorta. A gente pode ter elevação do dímero, até em outras condições, como sepse. Isso tudo gera, o paciente que fez cirurgia, tudo isso aumenta o dímero. Mas qual que é o interessante no dímero? Ele tem um grande valor preditivo negativo. Então, se eu estou suspeitando para o meu paciente de embolia pulmonar e ele tem um dímero D normal, eu consigo afastar a possibilidade de embolia pulmonar. Eu vou aproveitar também nessa coleta e vou pedir exames gerais, como hemograma, função renal e eletrólitos, que vão depois ser importantes na parte do tratamento, em relação a ajustes de dose de medicação e efeitos adversos depois na escolha das medicações que eu vou prescrever para o paciente. Tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho da parte de marcadores de necrose miocárdica. Eu já vou antecipar aqui algumas coisas que são importantes, que eu vou falar novamente na parte de síndrome coronariana aguda. Então, eu vou falar para vocês qual que é a abordagem atual, né, que a maior parte dos serviços hoje, dos grandes serviços, já possuem o kit de tropa ultrassensível, principalmente na rede privada, mas eu vou passar isso para vocês, mas vou mostrar, se você não tiver o kit de tropa ultrassensível, o que a gente vai fazer, tá? Então, o protocolo hoje de tropa ultrassensível, existem, na verdade, 2 protocolos, o protocolo de 1 hora e de 3 horas, onde a gente faz da seguinte forma: o paciente ele chega na emergência, fez o eletro, beleza, vamos colher o sangue. Então, a gente vai colher o sangue na admissão, e depois com 1 hora ou 3 horas, tá? O protocolo mais validado é o de 1 hora. Então, o paciente chegou, colheu sangue, dali a 1 hora, a gente chama o laboratório de novo, colhe uma nova amostra de sangue. E a gente vai fazer uma análise do valor da admissão e do valor daqui a 1 hora, tá? Se você não tiver isso, mas eu estou trabalhando num hospital ou numa UPA que não tem tropa ultrassensível, eu só tenho kit convencional. Qual que é o detalhe do kit convencional? O kit convencional, ele necessita de que o paciente tenha pelo menos 6 horas de dor para que eu consiga excluir o infarto. Então, digamos que o paciente chegou com 3 horas de dor, eu colhi o exame de sangue. Aí veio a troponina, negativa. Afasta infarto? Não. Por quê? Eu tenho que ter pelo menos 6 horas de dor. Então, eu vou ter que esperar ali em torno de 3 a 6 horas para colher uma nova amostra para garantir que o paciente tenha pelo menos 6 horas do início da dor, uma coleta para a gente afastar a possibilidade de infarto. E eu também preciso saber, assim como o dímero, que outras condições elevam a troponina, que não o infarto, como a sepse, a miocardite, que é uma inflamação do coração, né, e leva a lesão miocárdica e aumenta a troponina, a insuficiência renal. A gente achava isso que antes, na verdade, estava relacionado à redução do clínice da troponina, mas talvez ache-se hoje que esteja relacionado à lesão cardíaca contínua que esses pacientes possam sofrer. Então, nem toda troponina positiva é infarto, tá? Eu coloquei esse gráfico que eu achei bem interessante, que ele compara aqui, ó, esse aqui é o kit convencional com a curva em vermelho, e aqui a curva em verde é a troponina ultrassensível. E o que ela mostra? Ó? Então, aqui a gente tem a troponina e em relação às horas depois da admissão. Então, aqui, ó, 0 hora, é a admissão do paciente na emergência. Então, observa o seguinte, ó, que eu tenho que aguardar mais ou menos ali o prazo de 6 horas para que o teste consiga detectar o infarto. A tropa ultrassensível, eu já posso, na admissão, muitas vezes, já fazer o diagnóstico. E num prazo de 3 horas no máximo, eu já vou ter a maior parte dos pacientes já positivos, uma vez que tenham infarto, né?
Eu trouxe aqui, pessoal, também vou repetir isso daqui, eu sei que assusta um pouquinho, mas qual que é o raciocínio atual na avaliação das troponinas, né? Então, aqui eu tenho pacientes que têm suspeita de infarto sem supra, né? O olheu eletro não tem supra, a gente vai ver que uma vez que o paciente tem a supra, se ele tem um quadro clínico, eu não vou esperar a troponina, a gente já vai começar a fazer as medidas, mas olhei, não tem supra. O que a gente vai fazer? Colhe o sangue e vamos observar a troponina. Então, como é que funciona? Eu trouxe um kit, são 3 grandes kits que são comercializados, esse é um dos kits que é mais usado. E aí, como é que funciona? Ele funciona da seguinte forma: se o paciente na admissão ele tem uma tropo menor do que 5, eu já consigo afastar a possibilidade de infarto. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer na admissão e com 1 hora. Então, veio menor do que 5, beleza, afastou. Beleza. E a gente compara também com a variação em 1 hora. Se a troponina variou menor do que 3 nanogramas por ml, eu também afasto o diagnóstico. Agora, se por acaso o paciente ele já chega com uma tropo maior que 52, isso já sugere para mim o diagnóstico. Aí a gente vai fechar como infarto. Ou se da primeira, né, da admissão para a 1 hora, essa troponina aumentar mais do que 5 nanogramas por ml, eu também vou dar o diagnóstico. Caso o paciente ele não se encontre nessas variações, normalmente aqui, idealmente, que se ele não está menor do que 5, mas está, por exemplo, aqui, menor do que 12, mas não variou mais do que 3, eu faça uma nova dosagem dessa troponina, tá? Ou caso o paciente chegue muito precocemente na emergência, com menos de 1 hora de dor, idealmente, se eu devo repetir essa troponina, caso o quadro clínico seja sugestivo e o paciente persista lá com dor. Então, digamos, o paciente chegou muito precoce na emergência, ele estava lá com meia hora de dor, aí ele foi para a emergência, dosei a troponina. A admissão veio menor que 5 e a variação foi menor do que 3. Mas ele chegou muito cedo na emergência, então eu devo repetir essa dosagem na 3ª hora. Então, vou fazer admissão, depois na 3ª hora. Tá? E eu também devo fazer essa nova checagem se eu não conseguir atingir esses outros critérios aqui. Então, não fiquem muito preocupados, eu vou repetir essa tabela e vai ficar claro. Tá? Aqui o papel do raio-x de tórax, a gente vai utilizar o raio-x de tórax para o diagnóstico diferencial, então, com outras condições, como pneumotórax, como a gente vê aqui. Então, pneumotórax importante, levando o aumento da transparência pulmonar e desvio do mediastino para o lado contralateral. A dissecção da aorta, onde eu posso observar o alargamento do mediastino superior. Posso observar sinais de pneumonia, caso pneumonia esteja dando dor torácica, mas vai dar um quadro clínico mais sugestivo de infecção, e o pneumomediastino, onde a gente observa aqui essa linha, que na verdade representa o ar que penetrou o mediastino e está afastando aqui a borda lateral, né, da pleura, ele está desviando a linha pleural, então a gente observa que o ar se entremeou aqui, então sugerindo para a gente o diagnóstico de pneumomediastino. Bem, a gente vai solicitar outros exames caso a gente tenha suspeita clínica dele. Então, se eu avaliei o paciente, ele tem suspeita de embolia pulmonar, além desses exames, eu vou solicitar o exame de padrão ouro para a gente dar o diagnóstico, confirmar o diagnóstico de embolia pulmonar. Esse exame é a angiotomografia de tórax, tá? E caso também eu tenha suspeita de dissecção de aorta, o exame padrão ouro para confirmação diagnóstica é a angiotomografia de aorta, tá bom? Só que eles só vão ser usados nesses grupos específicos. Não vou fazer para todo mundo. Eu vou fazer quando existe o quadro clínico está sugestivo, os exames sugerem também, e aí, para confirmar o diagnóstico, eu vou pedir algum desses exames. Bem, e aí, então, vamos fechar aqui o nosso raciocínio na avaliação da dor torácica. Então, o paciente chegou com dor torácica. Então, vamos voltar naquele quadro clínico
que eu coloquei no início da aula. A gente colocou que era um paciente do sexo masculino, que chegou, ele era diabético, chegou com uma dor que era muito sugestiva de síndrome coronariana aguda. Ele tinha, no exame físico, nenhum achado adicional além da hipertensão. Então, o que vai fazer para ele? A gente vai rodar o eletro, vai ver se tem ou não tem supra. Tem supra, a gente vai entrar no algoritmo de síndrome com supra e vai tratar já definitivamente. Pô, beleza, não tem supra. O que a gente vai fazer? Vai colher o exame de sangue, vai pedir para ele um raio-x de tórax. Essa é a abordagem, digamos, basal do paciente. Beleza, a gente vai fazer o eletro. Poxa, o eletro mostrou alguma alteração sugestiva de isquemia? Corrobora para mim o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Então, a gente vai seguir e vai aguardar os marcadores. Bem, então, no final disso tudo, pessoal, a gente vai ter algumas possibilidades. Beleza, o paciente chegou, a gente, na verdade, viu que o quadro clínico dele sugere uma outra condição, né, como pericardite, embolia pulmonar, é uma doença osteomuscular, é uma ansiedade, a gente fechou um outro diagnóstico. Então, falar, seu João, o senhor tem, na verdade, é uma embolia pulmonar. Esse quadro clínico é de embolia pulmonar porque se a gente suspeitou, solicitou angiotomo e afastou, confirmou o diagnóstico de embolia pulmonar. Então, isso não é síndrome coronariana aguda. Ou, seu João chegou lá e falou que, na verdade, essa dor que ele está tendo, ele tem sempre que faz esforço, dura pouco tempo. Eu vou falar, seu João, na verdade, o eletro é normal, o marcador é negativo. Então, seu João, o que o senhor tem? O senhor tem angina estável, que vai ser acompanhada no ambulatório. Não, então, igual aquele quadro clínico do paciente, ele tem um quadro clínico sugestivo, tinha um eletro que pode ser normal ou ter alterações do segmento ST, e tem um marcador positivo, ou até negativo, a gente vai ver, né, na angina instável. Então, ele tem um quadro bem sugestivo, a gente vai confirmar o diagnóstico. Ou o paciente que chega com um quadro clínico que não é tão típico, tem eletro e marcador negativo, esse paciente está descartado para ele a síndrome coronariana aguda. E tem um paciente que a gente vai ficar na dúvida, né? Ah, porque ele chegou muito cedo, ou porque a variação da troponina foi muito discreta, o que a gente vai repetir? O que a gente vai fazer? A gente vai repetir a coleta em 3 horas, tá? Então, pessoal, é isso, a avaliação inicial de dor torácica. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco do raciocínio e a gente vai entrar na parte de síndrome coronariana aguda na aula seguinte, tá bom? Muito obrigado.